E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bart, professor de matemática e raciocínio lógico, e hoje a gente vai ver algumas questões aqui relacionado a concursos que vai cair aí na prova do MPU e do MPE, que é uma matéria chamada análise combinatória. Na prova, para quem vai fazer o concurso do MPU, do Ministério Público, cai lá, aparece no edital, a banca é a CESP, aparece assim, princípios da contagem e probabilidade. Probabilidade, noções de probabilidade. Para a gente trabalhar com probabilidade, a gente usa a análise combinatória. E na prova do MPE ou MPE, aí sim cai análise combinatória e probabilidade. Então eu selecionei aqui umas 5 questões para que a gente possa então fazer uma revisão dessa matéria muito importante aí nos concursos. Eu citei 2 concursos, MPU, MPE, mas pode também aparecer em outros. Tanto pode como, né, a gente espera que, vamos supor, auditor do trabalho, esse aparece, auditor do trabalho. Nós também temos o Tribunal de Contas, Tribunal de Contas, também vai aparecer essa matéria. Então é uma matéria que contempla, que privilegia várias provas aí que vão aparecer. Bom, mas vamos começar então, gente, com uma questão que eu selecionei. Vocês têm esse material, né, que vocês podem olhar aí. Então é uma questão que diz assim: existem 5 caminhos diferentes para ir do ponto A ao ponto B. De quantas maneiras diferentes pode-se ir de A a B e retornar, se o retorno deve ser por um caminho diferente utilizado na ida? Ora, gente, essa parte da análise combinatória, nós temos uma situação como essa. Vamos pegar aqui. Eu tenho 3 cidades. Cidade A, cidade B, cidade C. Para ir da cidade A para a cidade B, eu tenho 3 caminhos. De B para C, eu tenho 4 caminhos. De quantos modos, de quantas maneiras eu consigo ir de A até C, passando necessariamente por B? Então vamos contar aqui da seguinte maneira. Vamos chamar essa aqui uma estrada X, Y, Z, aqui M, N, O e P. Então nós podemos pegar a estrada XM, é uma possibilidade, mas eu posso ir pela XN, pela XO, XP. Também eu posso pegar YM, YN, YO e YP. Podemos também ZM, ZN, ZO e ZP. Bom, se nós contarmos aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 possibilidades. 12 possibilidades. Sair da cidade A para chegar em C, passando necessariamente pela cidade B. Bom, aqui, gente, eu fiz todos os caminhos, todos os trajetos que eu posso fazer. Mas dependendo da questão, dependendo do que eu tenho para analisar, imagina uma situação como essa daqui, ó. Eu vou num prédio e vamos supor que esse prédio tenha 5 portas. 5 portas. A, B, C, D, E. Cheguei num prédio, tem 5 portas para eu entrar por uma dessas portas. E aí, digamos que tem um saguão, e nesse saguão eu tenho 7 elevadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. De quantas maneiras, e ainda vou colocar mais aqui, ó. Faz de conta que eu quero ir no 10º andar, chegando no 10º andar eu vou ter a alfa, essa letra grega, beta, o teta e o pi. E eu vou ter 4 portas que eu vou ter que entrar. Então, cheguei no prédio, eu vou escolher uma dessas 5 portas, eu vou escolher um desses 7 elevadores e eu vou
entrar por uma dessas 4 portas. De quantas maneiras eu consigo fazer isso daqui? Notem, gente, que agora ficaria muito complicado eu contar, fazer todas. Vou fazer algumas. Eu posso entrar pela porta A, pegar o elevador 1 e entrar na porta alfa. Então eu fiz a possibilidade A1 alfa. Mas eu posso entrar na porta A, pegar o elevador 1 e entrar na porta beta. Eu posso agora, porta A, 1 e teta. Porta A, 1 e o π. Mas agora eu poderia fazer assim, ó. A2 alfa, A2 beta, A2 teta e A2 π. Então só aqui, ó, eu já tenho 1, 2, 3, 4, com mais 4 aqui, eu já tenho 8 possibilidades. Bom, mas tem muito mais que isso. Então, como é que eu vou fazer, gente? Quando as coisas acontecem por etapas, a gente, então, vai multiplicar as N maneiras que tem essas etapas. Ou seja, voltando para essa da cidade, eu tenho de A e eu quero chegar em C e necessariamente eu tenho que passar por B. Quantos caminhos, quantos trajetos eu tenho aqui de A para B? Essa seria a minha primeira etapa e essa seria a minha segunda etapa. Quantos trajetos eu faço então de A para B? Eu tenho 3 caminhos e aqui eu tenho 4. Como essas coisas acontecem por etapas, a gente vai multiplicar as possibilidades das etapas. Então eu tenho 3 vezes 4, 12 possibilidades, como eu tinha contado ali no meu primeiro exemplo, 12 possibilidades. Notem que esse daqui, agora eu cheguei no prédio, eu tenho 5 portas para eu entrar e eu vou ter que entrar por uma dessas portas, escolher um desses elevadores e quando chegar no andar, entrar por uma dessas 4 portas. Então eu tenho aqui 5 possibilidades, aqui eu tenho 7 possibilidades e aqui eu tenho 4 possibilidades. Como as coisas acontecem por etapas, eu vou pegar e vou multiplicar tudo. Então vai ficar 5 vezes 7 dá 35 e 35 vezes 4 eu vou ter 140 possibilidades. Notem que aqui eu escrevi 8 possibilidades, então ainda restam 132. Mas aí, claro, que a gente não vai fazer assim contando uma por uma. Aí a gente usa essa regra chamada princípio fundamental da contagem, que é a introdução desse capítulo aí da análise combinatória. E que a gente pode usar bastante até na probabilidade, como eu falei para vocês agora no início da aula. Lembra que eu disse para vocês? Probabilidade, vai cair na prova do MPU, vai cair na prova do MPE. MPU, banca, CESP, aquela do certo e do errado. O MPE, a última prova do MPE, a banca tinha sido Fundação Carlos Chagas, agora é a própria banca MPE. E essa banca, então, igual, ela contempla, aparece lá no edital a parte de análise combinatória e também probabilidade. O que é probabilidade, gente? Só para dar uma dica aqui. Probabilidade é uma fração. É quero dividido pelo que eu tenho. É isso. É quero pelo que eu tenho. O numerador, tu coloca o quero, no denominador é o que eu tenho. Então, se eu digo assim, qual a probabilidade, qual a chance que eu tenho de entrar por uma dessas 5 portas, pegar um desses 7 elevadores e chegar no andar que eu quero e entrar por uma dessas 4 portas? Qual a possibilidade que eu tenho de entrar pela porta A, pegar o elevador 1 e entrar na porta alfa? Qual é a chance que eu tenho? Concordo que essa é a única chance que eu teria de entrar pela porta A, pegar o elevador 1 e entrar na porta alfa? Então é uma chance
sobre 140 possibilidades. Então, pode ver, ó, misturei a parte da introdução da análise combinatória, que é o princípio fundamental da contagem, que a gente acaba usando também mais adiante na parte da probabilidade. Ok, gente? Então, um exemplo aqui. Agora sim, eu vou resolver essa questão número 1 que vocês têm aí nessas 5 questões aí que eu selecionei, para que eu pudesse, então, resolver aqui e comentar cada uma delas. Questão número 1. Então, eu vou apagar aqui para que eu possa, então, colocar a resolução dessa primeira questão. Então, vamos lá. Questão número 1. Questão número 1. Existem 5 caminhos diferentes para ir do ponto A para o ponto B. De quantas maneiras distintas, diferentes, pode-se ir de A a B e retornar se o retorno deve ser por um caminho diferente utilizado na ida? Eu colocaria essa primeira questão, gente, a gente pensando assim, ó. É como se eu fosse num estádio e nesse estádio eu tenho 5 portões. Então, quantas possibilidades eu tenho de entrar nesse estádio? 5 possibilidades. E quantas possibilidades eu tenho de sair? Cuidado, eu não posso sair pelo mesmo que eu entrei. Então, eu vou ter 4. É a mesma ideia, só que aqui está falando de caminhos diferentes. Então, 5 para ir e 4 para voltar. E 5 vezes 4, eu vou ter, então, 20 possibilidades. Está aqui a resposta da primeira. Pode ver, uma questão simples. É isso aqui, 5 vezes 4 igual a 20. Isso aí, como eu disse, é uma parte muito importante, que é a introdução da análise combinatória, que a gente usa em todo esse capítulo da análise combinatória, e mais também depois na outra parte de probabilidade. Bom, ainda também aqui, ó, gente, um exemplo. Se nessa questão dissesse assim, existem 5 caminhos para ir de A até B, e depois tu tem que voltar. Aqui notem que ele diz que não pode voltar pelo mesmo que tu foi. Tu não pode retornar pelo mesmo que tu foi. Então, aqui, se ele dissesse assim, quantos caminhos eu posso fazer de A para B e depois voltar, ou seja, de B para A. Se aqui dissesse que eu não pudesse voltar pelo mesmo caminho, ele não me disse nada. Eu tenho 5 caminhos para ir, 5 para voltar. Então eu faria 5 vezes 5, que vai dar 25 possibilidades. Aí eu teria isso aqui, tá? Mas, claro, se não aparecesse, nesse caso, ele quer que o caminho que tu foi, do ponto A ao ponto B, de quantas maneiras diferentes pode-se ir de A até B, e retornar se o retorno deve ser por um caminho diferente. Aí ficou claro que só vai ter 4 possibilidades. Resposta da primeira questão, então, alternativa C de Canadá. Bom, questão número 2. Questão número 2, nós temos assim: num acidente rodoviário, após ouvir várias testemunhas, conclui-se que o motorista culpado pelo acidente dirigiu um carro cuja placa era constituída de 2 vogais distintas. Então vamos colocar aqui 2 vogais, essa aqui são as vogais, e eu vou botar esse símbolo aqui, ó, distintas, diferente. E 4 algarismos diferentes, 1, 2, 3, 4. 4 algarismos diferentes. 4 algarismos diferentes. Então, cuja placa era constituída de 2 vogais distintas e 4 algarismos diferentes.
sendo que o algarismo das unidades era o 5. Tá, então aqui, gente, eu tinha o algarismo 5. Vamos pensar em vogais. As vogais são 5 vogais. Então eu vou pensar em possibilidades. Quantas possibilidades eu teria de colocar uma das vogais aqui? 5 possibilidades. Escolhi uma das 5, sobraram quantas? 4. Agora, se no enunciado não aparecesse a palavra distintos, diferente, eu colocaria 5 vezes 5, ou 5 aqui, certo? Agora eu vou pensar nos algarismos. Para a gente escrever os números aqui, gente, números que formam placas de carros, telefones, quais são os números que nós estamos usando? Nós estamos usando esses números aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que totaliza então 10 números. A gente tem 10 números que eu posso colocar aqui. Mas vocês viram que no enunciado eles disseram que esse número aqui, ele deve valer 5. Então esse 5 aqui, tu esquece dele. Vamos tirar aqui da lista. Sobraram quantos números para eu escrever aqui? Já que no enunciado diz que também os algarismos devem ser distintos. Bom, se eles devem ser distintos, tirando 5 do total de 10, né? Tirando o número 5 desses 10 números, eu fiquei com 9 possibilidades aqui. Esse aqui eu vou ter 8 e esse aqui eu vou ter 7. Então, mesmo assim, isso aqui não facilitou o trabalho da polícia, pois o número de placas suspeitas é quanto? Então notem, gente, que é a mesma história de ir da cidade A para a cidade C, passando por B. É a mesma história dos portões, aquela que eu falei, das portas, dos elevadores. 5 portas, 7 elevadores, cheguei no andar, vou entrar por uma daquelas portas. Mesma situação também a da ida e a volta não podia ser a mesma. Mesma coisa, ó, as coisas acontecem por etapas. Como essas coisas acontecem por etapas, então eu vou multiplicar. Eu tinha a primeira etapa aqui, vamos pensar assim, das vogais. E dessas vogais aqui ainda tinha essa divisão dessa primeira etapa, que são as vogais. 5 aqui, 4 aqui. 5 vezes 4, 20 possibilidades. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 7. Então eu vou botar aqui, ó, 9 vezes 8 vezes 7. Então eu tenho aqui 20 vezes 9, eu vou ter 180. E 8 vezes 7 eu vou ter 56. Então eu multipliquei 20 vezes 9 e 8 vezes 7, agora eu vou multiplicar isso aqui. Então vai dar 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8 vai dar 48. 6 vezes 1, 6, com aquele 4, então eu tenho 10. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40, ó, já tenho 4 aqui. 5 vezes 1, 5, com aquele 4, então vai dar 9. Então somando aqui, 0, 8 mais 5, então eu vou ter 8 mais 5, 13, vai 1 aqui, eu tenho 1 e eu tenho 10. Então eu vou ter 10.000, e aí eu errei a conta aqui, gente. Perdão. Vamos refazer aqui a nossa conta aqui, tá? Então, olha só, 20 vezes 9, só conferindo, 20 vezes 9, 180, 180, 8 vezes 7 dá 56, 8 vezes 7, 56, então 6 vezes 0, 0, 6 vezes 8, 48, 6 vezes 1, 6, com aquele 4, vai dar 10, 10. Depois eu tenho 5 vezes 0, dá 0. 5 vezes 8, 40. E 5 vezes 1, 5. Com aquele 4, vai dar 9. Então agora sim, ó.
aqui 9, dá 1, 10.080. Então vai fechar a letra B, B Brasil, 10.080 possibilidades. Ok, gente? Então, ó, uma questão que eu estou usando, essa parte aí, então, da análise combinatória, do princípio fundamental da contagem, que é essa multiplicação, tá? Então eu apaguei a conta aqui, até para que vocês possam olhar e aí só cuidar aqui, né? Eu já estava até me passando ali no cálculo, mas a resposta é essa, multiplica e aí vai dar os 10.080 possibilidades. Imagina, eles têm 10.080 placas suspeitas aí. Bom, então nós temos questão 1 e 2, muito parecidas. Agora eu vou pegar mais uma questão aqui para a gente fazer. Essa questão aqui, a número 3, que eu selecionei, que é uma questão muito interessante, importante para quem vai fazer a prova agora do MPU e também do MPE, como eu disse que tem, mas o MPU é uma característica da banca da CESP, misturar isso aí com probabilidade. Então vou apagar aqui, vamos fazer a questão de número 3. Então, número 3. Bom, então, questão 3. Quantos números de algarismos diferentes, então vamos botar aqui, algarismos diferentes, situados entre 100, botar um tracinho assim, e 2.000. Podem ser formados com os algarismos que representam números ímpares. Números ímpares. Um parênteses aqui, ó, gente. Essa questão aqui, ela tem um detalhezinho aí que pode, às vezes, confundir o candidato, mas vamos lembrar assim, ó. Quando eu escrevo, eu digo para alguém, fulano, ciclano, abre o livro na página 12. Esse aqui é o número 12. Isso aqui é um número, é uma dezena. E essa dezena é formada de 2 algarismos. Então aqui a gente tem 2 algarismos. Se eu digo assim, fulaninho, página do nosso livro, página do nosso material, 123. Esse é o número 123, que nós temos quantos algarismos? 3 algarismos. Então, esse é o número e algarismo é o 1, 2 e o 3, que compõem essa centena. Lembrando, eu fui no banco, me deram a senha 021. Que número é esse? O número é 21, porque esse 0 aqui, gente, ele não é significativo, porque é 0 à esquerda. Às vezes a gente não brinca, o fulano lá, o ciclano, é 0 à esquerda, não vale nada. Então é a mesma coisa a explicação para cá, esse 0 não vale nada. Então aqui seria quem? Seria a nossa dezena, seria o número 21. Mas nesse caso aqui eu estou usando 3 algarismos. Mas o número é o número 21 que formou a dezena. Muito bem. Então, nessa questão aqui, só para sobrar aqui, eu quero aproveitar o espaço aqui, gente, para que eu possa botar o cálculo. Então aqui eu só queria lembrar a diferença entre algarismo e um número. Número 12, 2 algarismos. Página 545, é uma centena, tem 3 algarismos. Bom, eu quero formar números distintos que estejam situados entre 100 e 2.000. Ou seja, que sejam maiores que 100, mas menores que 2.000. E para isso, eu vou usar os algarismos que representam números ímpares. Aí que tem que cuidar.
Gente, os números que nós usamos são esses aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que nem aquele das placas. Eu tenho 10 números aqui. Desses 10 números que eu tenho aqui, eu só posso usar os algarismos que representam números ímpares. Talvez agora, eu comentando e tu olhando o material, tu pode pensar assim, não, mas para aí, eu achava que era assim. Vamos pegar aí o número 125. Ah, esse número é ímpar. É o que ele quer, ó, que seja número ímpar. Se eu escrever 124, não dá, porque 124 terminou por 4, que é um número par. Mas aí que tá, gente, ele quer que os algarismos que representam sejam números ímpares. Então tem que ser, todos os números que eu vou pegar, eles têm que ser ímpares. Então quem são eles? Eu vou riscar aqui o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Esses são os números que eu vou usar, esses aqui. Entenderam? Deu para entender a diferença? Não estou dizendo, aquele número é par, aquele número é ímpar. Não, eu quero que todos os algarismos que irá formar esse número seja constituído de números ímpares. Então esse é o primeiro passo. Gente, esse tipo de questão aqui, na matemática, eu sempre digo assim, ó, eu falo para os meus alunos, no presencial, agora aqui, no EAD, eu digo assim, o cara que tem sorte é aquele cara que estuda. Se ele estudou, ele tem mais sorte. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada. Tem que cada vez estudar mais, cada vez se preparar. Os concursos públicos, cada vez mais, a prova de matemática, o raciocínio lógico se torna um diferencial. Porque a maioria dos candidatos às vezes acabam indo mal e é essa aí que vai fazer a diferença, que vai fazer então, como eu disse, o diferencial para que tu tenha uma boa classificação e seja aprovado, seja chamado logo para assumir o cargo. Então é uma matéria que é o diferencial, é uma matéria que a gente deve estudar com antecedência. Então essa questão poderia resolver de N maneiras, mas eu vou fazer uma passo a passo. Uma que feche com o que eu estou falando do princípio. Vamos pegar indo passo a passo. Então vamos pensar assim, números entre 100 e 2000. Entre 100 e 2000. Tá, então essa historinha aqui dos algarismos, a gente já sabe que vai usar somente os ímpares. Então vou trazer mais para cima. 1, 3, 5, 7, 9. Vou usar esse aqui. Tá, e agora? Vamos lá. Eu quero formar números que sejam maiores que 100 e menores que 2000. Então, posso eu ter um número cento e poucos? Cento e poucos é maior que 100 e menor que 2000. Então, vamos deixar esse 1, gente, fixo. O que é fixo? Tá ali o número 1. Naquele número 1 ali eu não vou mexer, tá? Então, tá aqui o número 1. E esse número 1 aqui, eu vou colocar aqui, ó, nós temos o número 1, ok? O número 1 ali. E agora, tirando o número 1 daqui, eu vou ter quantas possibilidades para colocar aqui? Eu vou ter 4 possibilidades. Então, eu vou pegar o material aqui. Eu tenho 4 possibilidades. Dessas 4 possibilidades, esse 4 aqui, gente, é 4 possibilidades. Ó, tirando o 1 que está fixo, sobraram 4 possibilidades. O 3, o 5, o 7, o 9. Escolhi um desses 4. Sobraram quantas para cá? 3. 4 vezes 3, eu vou ter 12 possibilidades. Claro que não é só isso. Tem mais. Vamos lá. Posso eu ter, ó, vamos na ordem para a gente não se perder, posso eu ter os 300 e pouco? Sim, 300 e pouco é maior que 100 e é menor que 2000. Então aqui eu vou colocar 4 e 3. 4 vezes 3, 12 possibilidades. Agora, posso eu ter 500 e pouco?
Sim, mesma situação, ó, 4 vezes 3, 12 possibilidades. Posso eu ter 700 e pouco? Então, 700 e pouco, ó. 4, 3. 4 vezes 3, 12 possibilidades. E 900 e pouco? 900 e pouco é maior que 100 e é menor que 2000. De novo, 4 vezes 3, 12 possibilidades. Bom, então, ó, 100 e pouco, 300 e pouco, 500 e pouco, 700 e pouco, 900 e pouco. E agora, eu vou pensar, se eu colocar 1 aqui, deixar o 1 fixo aqui, ó, tô pegando esse 1, aí isso aqui seria 1000 e pouco. 1000 e pouco é maior que 100, é menor que 2000? É. Então, esquece do 1, porque o 1 está fixo. Agora, quantas possibilidades eu terei para cá? 4, 3 e 2. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 possibilidades. Então, aqui eu vou ter 24 possibilidades. Portanto, gente, aqui estão todas as possibilidades. Agora, tu pode estar pensando assim, tá, e agora, Bart? Eu vou somar os números ou vou multiplicar? Então, nesse caso, não esqueçam que a gente vai somar todas essas possibilidades. Porque não esqueçam que aqui, ó, eu estou fazendo essa possibilidade. O 1 está fixo, eu tinha 4 possibilidades aqui, que é uma etapa, e 3 aqui, 12 possibilidades. Essa aqui já foi, mas além dessa, tem essa outra possibilidade, essa outra, essa outra, essa outra e essa outra. E aí agora sim a gente vai somar todas elas. Então notem que aqui eu tenho 12, 12, 12, 12 que aparece 5 vezes. 12 vezes 5 vai dar 60. Com mais aquele 24, então nós temos 84 possibilidades. Mas notem que eu fiz uma por uma. Também poderia pensar assim, ó, gente, porque aí dá a impressão assim, ah, ele fez menos cálculo, então agora está mais fácil. Eu poderia pensar assim, ah, eu posso ter 100 e pouco, 300 e poucos, 500 e poucos, 700 e pouco, 900 e pouco. Então, quantas possibilidades de escolha eu teria para esse primeiro número? Pensando nas centenas. 100 e poucos números, né? O 100 e pouco, 300 e pouco, 500 e pouco. Então, se tu contar 1, 2, 3, 4, 5, eu teria 5 possibilidades. E aqui, tu vai escolher uma das 5. Tu escolheu um desses 5 números, e aqui fica 4, 3. Então, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, eu vou ter lá as 60 possibilidades. E aqui, eu faria então essa do deixar o 1 aqui fixo e depois fazer o 4, 3, 2, que vai dar 24. E aí somando deu 84 possibilidades. Mas eu acho legal, de repente, para entender, e não esqueço que essas são questões, né, que eu selecionei, privilegiando esses concursos aí, que agora tem essa leva aí de matemática, da parte de lógica, e dando uma relembrada dessa parte aí chamada princípio fundamental da contagem. Ok, gente? Então, questão número 3 aí. Vamos para uma outra questão. Questão número... Vou pegar aqui no meu material, que vocês têm na folhinha de vocês. Questão número 4. Questão número 4. Gente, questão número 4. Com os algarismos, 1, 2, 3, 4 e 5, com esses algarismos, sem repetição, ou seja, distintos, diferentes,
sem repetição, pode-se escrever X números maiores que 2.500. Maiores que 2.500. Também, assim como eu fiz aquela outra questão anterior, que eu disse que era importante, que é uma característica da banca CESP, para quem vai fazer o MPU, essa também é uma outra importante, né? Porque aí ele pode dizer assim, usando esses algarismos 1, 2, 3, 4, 5, sem repetição, eu posso formar números maiores que 2.500. Eu não me lembro o que dá agora, vou fazer o cálculo, mas digamos, vou pegar uma dessas alternativas aqui, deu 48 possibilidades. E aí tu tem que julgar se está certo ou está errado. Mas vamos fazer o cálculo agora. Eu tenho que formar números maiores que 2.500. Bom, se ele for maior que 2.500, pode ser, gente, 2.500 e pouco? 2.500 e pouco? Então eu tenho assim, ó, 2.500 e pouco. Como é sem repetição, vamos tirar o 2 e o 5 que já aparece aqui, ó, o 2 e o 5. Sobrariam 3 possibilidades. Então vamos fazer um esqueminha assim. Esses quadradinhos que eu destaquei aqui, aquele número está fixo. Tirando o 2 e o 5 daqui, sobraram então o 1, o 3 e o 4. Então aqui eu teria 3 possibilidades e aqui eu teria 2. Como as coisas acontecem por etapas, que são as questões que a gente está resolvendo, 3 vezes 2, eu vou ter 6 possibilidades. Mas tem muito mais, né? Tá, agora eu vou pensar, de novo, coloquei 4 tracinhos. Se eu botar 1 aqui, gente, observem que seria 1.000 e pouco. Se eu colocar o 3 aqui, ou melhor, se eu colocar o 1 aqui, vai dar 1.000 e pouco. E os números devem ser maiores que 2.500. Então, 1 aqui não pode colocar nessa situação. Se eu colocar 2, vai dar 2.000 e pouco. Que pode ser maior que 2.500 e pouco. Mas daqui a pouco pode dar menor e eu quero que sejam maiores que 2.500. Então, eu já vi os 2.500 e pouco. Então, quem que eu vou fixar aqui? Não é nem o 1 nem o 2, e sim o 3. Que agora eu estaria pensando nos números 3.000 e pouco. Muito bem. Então, deixo o 3 fixo. Sobraram quantas possibilidades aqui? 4, 3, 2. Multiplicamos. 4 vezes 3 vezes 2, eu vou ter 24 possibilidades. Agora, eu vou na ordem. Vou pensar nos 4.000 e pouco. 4.000 e pouco é maior que 2.500. Mesma explicação, mesma emoção aqui, né? 4, 3, 2. Multiplicamos tudo. 24 possibilidades. Agora, 1, 2, 3. Vamos pensar no 5. 5.000 e pouco. Novamente. 4, 3, 2. Então, isso aqui vai dar 24 possibilidades. Entenderam? Então, ó, 2.500 e pouco, 3.000 e pouco, 4.000 e pouco, 5.000 e pouco. Lembrando que esses que eu estou colocando aqui, eles estão, esse aqui, o número está fixo. E aqui, ali, aqueles outros seriam as etapas, as possibilidades. Então, 3 vezes 2, 6, aqui deu 24, 24, 24. Acabou? Não sei se somando aqui teria alguma alternativa, mas não terminou ainda. Agora eu tenho que pensar nessa outra possibilidade. Eu vou pegar os 5 números ao mesmo tempo. Eu vou pegar todos eles. Só que se eu pegar todos eles, pensa numa situação, boto 1 aqui na frente. Aí vai dar 10.000 e pouco. Se tu pegar o 2 aqui, vai dar 2.000 e pouco. E assim sucessivamente. Vai dar aqui, ó, se tu bota o 2, 2.000 e pouco, perdão, 10.000 e pouco, 20.000 e pouco, boto o 3 aqui, 3.000 e pouco, 4.000 e pouco, 5.000 e pouco. Então, esses aqui, ó,
O 2.500 e pouco já foi, 3.000 e pouco já foi, 4.000 e pouco, 5.000 e pouco já foi. Se eu colocar o 1 aqui, o que vai dar aqui, gente? Não vai ficar 10.000 e pouco, 20.000 e pouco, 30.000 e pouco, 40.000 e pouco e 50.000 e pouco. Não são maiores que 2.500? São, né? Portanto, quantas possibilidades eu tenho para cá? 5. Lembrando que esse 5 não é o 5 que está aqui, são 5 possibilidades. É um daqueles números que eu posso colocar. 5, 4, 3, 2, 1. Multiplico tudo, vai dar 120 possibilidades. Muito bem. Qual é o total então? Então agora já foram todas. Como eu disse, eu nem lembrava o que dava a resposta, mas aqui fazendo então com vocês, eu vi, recapitulando, maiores que 2.500, 2.500 e pouco, 3.000 e pouco, que é maior que 2.500, 4.000 e pouco, 5.000 e pouco. Ah, parou aí, Bart? Não, porque agora eu posso usar todos eles, e usando todos eles são 5, que aí seriam 10.000 e pouco, 20.000 e pouco, 30.000 e lá vai pedrada, 40.000, 50.000, que também serão maiores que 2.500. Bom, o que nós teremos aqui? Então vamos somar aqui, ó, que vai dar 30, com mais esse 120 eu tenho 150. Isso? 24, 6, 30, 150. 24 mais 24 dá 48. Somando aqui vai dar 8, 9, 1. Então eu vou ter 198 possibilidades. 198 possibilidades. O que eles poderiam fazer lá na CESP, na prova do MPE, no auditor do trabalho, na prova do Tribunal de Contas, aquele controle externo, né, que é o cargo. O que eles poderiam perguntar para a gente? Ó, depois que eu escrevi todas as possibilidades, qual a probabilidade de formar o número 3.451. 3.451. Qual é a probabilidade, né? Olha só, quantos números maiores que 2.500 eu consigo escrever usando aqueles algarismos? 198 números. Eu consigo escrever 198 números. E desses 198 números que eu consigo escrever, qual a probabilidade, gente, dessas 198 possibilidades aparecer o número 3.451. Então é uma possibilidade em 198. Essa seria a chance de acontecer. E pode ver, e aí como eu disse, matéria introdutória, da introdução da análise combinatória, que é muito importante no decorrer desse capítulo e muito importante para que a gente possa misturar e entender bem os assuntos, as questões que eles pedem de probabilidade. Aliás, esse assunto que eu estou falando, probabilidade misturado com análise combinatória, né? Eu falei agora o MPU, MPE, auditor do trabalho, Tribunal de Contas e também a parte da Polícia Federal. Em 2012, na prova do agente, cai análise combinatória, probabilidade, banca CESP. Nós tivemos o concurso da Polícia Federal, que é escrivão e perito, que foi, trancaram aí o concurso, que é o delegado federal, que não cai matemática, raciocínio lógico, mas no perito e escrivão caem essas matérias e podem voltar, e para quem vai fazer é um assunto importante, certo? Mas agora, para encerrar então essa nossa aula, gente, e foi uma aula aí para que desses assuntos que eu falei, que são importantes, né? A gente usa em várias questões, aí, em vários testes relacionados a esse capítulo aí de análise combinatória e probabilidade. Agora,
pegando então a questão ali, número 5 agora, e aí ela vai, vamos fazer até mais rápido agora, porque a gente já está acostumado. A quantidade de números inteiros compreendidos entre 30 mil e 65 mil. Compreendido, que podemos formar utilizando somente os algarismos 2, 3, 4, 6 e 7. Tá, como ele diz compreendidos, então esses números que nós iremos formar, ele tem que ser maior que 30 mil e menor que 65 mil. Então vamos lá, vamos pensar aqui 1, 2, 3, 4. Vamos pensar nos maiores que 30 mil. Então, ó, tá aqui o 3, ok? Vamos deixar o 3 fixo. Tira o 3 daqui, porque a gente não pode repetir, né? Ali diz 100 quantidade de números inteiros que podemos, de modo que não figurem algarismos repetidos. Então, 3... que seria esse 3, 30 mil e pouco, sobrou o 2, o 4, o 6 e o 7. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 possibilidades. Escolhi uma, 3, 2, 1. Multiplica tudo. 24 possibilidades. Então, por enquanto, nós temos 24 possibilidades. Agora eu vou pensar de novo, mesma situação. 1, 2, 3, 4. Se eu botar 2 aqui, vai dar 20 mil e pouco. 20 mil e pouco não serve, porque tem que ser 30 mil para frente. Maior que 30 mil. Então 2 aqui não adianta fixar. Então vamos fixar o número 4, que aí fica 40 mil e pouco. 40 mil e pouco é maior que 30 mil e menor que 65 mil? Claro. Então vamos de novo. 4, 3, 2, 1. Multiplica tudo, eu tenho 24 possibilidades. 24 possibilidades. Agora vamos fixar o 6. Olha só, o 2 não nos serve, porque daria 20 mil e pouco e é menor que 30 mil. O 3 deu 30 mil e pouco, eu já vi que tem 24 possibilidades. 24 números que eu posso escrever usando aqueles algarismos. E aqui os 40 mil e pouco. Tá, então agora aqui eu pensaria em 50 mil e pouco, mas não tem 5 aqui. Então eu vou pensar no 6. Aí, cuidado, gente. Cuidado, ó. Vou botar aqui, ó. Cuidado. Cuidado. Quando a gente bota o 6 aqui, eu já vou botando aqui. Ah, tá. Botei o 6, aí sobraram 4, 3, 2, 1. Cuidado, tem que ir até 65 mil. Tu vai acabar escrevendo números que sejam menores que 65 mil, mas vai acabar também escrevendo números maiores que 65 mil e não pode. Então, o 6 eu deixo fixo. Agora, existe um número que eu posso botar aqui que seja menor que o 5? Sim, o 2, o 3 e o 4. Então vamos pensar, 62 mil e pouco é menor que 65 mil? É. Então tirando o 6 que eu fixei, tirando o 2, o 6 e o 2, sobraram 3. 3, 2, 1. Multiplica 6 possibilidades. Agora, 6, 3. Vamos pensar nos 63 mil e pouco. Também. 3, 2, 1. 6 possibilidades. E vamos pensar nos 64 mil e pouco, que também vai ser maior que 30 mil e menor que 65. Mesma explicação. Aqui eu vou ter 6 possibilidades. Portanto, qual é o total de possibilidades? Eu tenho essa. Vamos somar tudo, que nem a gente fez agora há pouco num teste anterior. Somamos todos esses números. Aqui eu tenho 48. O 6 que aparece 3 vezes dá 18. Então somando aqui 8 mais 8 vai dar 16, vai 1 lá em cima, 5, 6, eu tenho 66
possibilidades. Então eu tenho isso aqui. Bom, gente, como eu falei, essa era uma parte introdutória da análise combinatória, chamado princípio fundamental da contagem, mas que a gente usa muito, mas muito nos concursos públicos, nas provas que irão acontecer, provas que já aconteceram, que sempre é bom a gente pegar questões anteriores, né, das bancas, FCC, a Fundação Carlos Chagas, César Granrio, ESAF, aquela parte lá do auditor fiscal, né, que é a banca, a ESAF, pegar também a CESP, FAURGS, né, agora o MPE, que vai fazer então a prova do MPE, o MPU, que é CESP, entre outras. Sempre estudando com questões que são da banca, que é uma forma de tu te acostumar, de tu ficar já preparado, tu já saber de que forma eles vão te perguntar. Porque é muito importante, né, gente, se tu pensar assim na faculdade, na época do colégio, do nosso ensino médio, do primeiro grau e faculdade, como eu falei, é muito válido assim, em determinado semestre tu tem aula com o professor A. E digamos que esse professor seja muito exigente, muito bom, e aí esse professor adoeceu e entrou o professor B, que também é um professor exigente, e aí tu já conhece a prova do A e a prova do B. Não é comum entre nós dizer assim, bah, ó, essa prova, tu pega a prova e diz assim, essa é a cara do professor A. Eu já sei, é ele que fez. E aí tu teve aula com B, aí tu pega, pô, essa é a cara do professor B. Então é a mesma coisa que acontece nas bancas. A gente tem que estudar fazendo questões da banca que tu vai prestar o concurso. Certo, gente? Espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Essa é uma dica, foram algumas questões, um pouquinho de introdução aí da análise combinatória, né? Enfim, para poder ter feito essas questões e comentado. Vou deixar aqui com vocês o meu e-mail. Então, meu e-mail é esse aqui, gente, é prof.jrd@gmail.com. Tá? Tem o meu Face, quem quiser me adicionar, uma forma da gente estar se comunicando é Face, tá? Como Jorge Bart. Certo, gente? Então, foi um prazer e até outra aula. Um abraço. Tchau.